pessoal, boa tarde. Tá começando o nosso primeiro episódio do Episcast. O podcast vai contar a história da Epesmel, produzido pelos educandos da Educomunicação. Sejam bem-vindos, sintam-se à vontade para conversar, entendeu? Para vocês ficarem mais leves. Obrigada, é isso, Chagas e Vilela. Sejam bem-vindos. Obrigado. Que honra. Fazer parte do primeiro episódio do... Eu não gosto das palavras, gente. Epescast. Eu sei que agora eu vou entrar pra história de verdade. A primeira pergunta que a gente vai fazer é que dia que você entrou na Epesmel e como que você se sentiu? O professor Vilela que é o maior... Não, o professor que tem que começar. Obrigado pelo convite. Meu nome é Maricílio Santos Vilela. Com muita honra, com muita satisfação estar aqui, sendo entrevistado por vocês, ao mesmo tempo se tornando nossa aluna, e sobre o nosso currículo de vida aqui na Epesmel. Para mim foi muito gratificante, maravilhoso, desde o início de 2006. A gente vem realizando esse trabalho no esporte e, graças a Deus, a gente se sente muito bem, me sinto muito bem até esse momento. Eu entrei na Epesmel no dia 26 de janeiro de 2015 para trabalhar no esporte, né, nas oficinas e juntamente com o professor Vilela na escolinha dele. Vocês pensavam em ficar trabalhando todo esse tempo aqui? Eu não pensava, não. Mas, como nós costumamos dizer aqui, a Epesmel transforma a vida de todos, né? Não só dos educandos, como dos educadores também. Eu sou uma pessoa que foi transformada por essa instituição, tá? Então, eu digo hoje que eu sou um outro ser humano, eu sou um outro professor de quando eu entrei, de tudo que eu passei, de tudo que eu vim aprendendo, de tudo que eu vim conquistando aqui dentro, todo o amor, o carisma de Murialdo, quando ele consegue entender isso, quando ele consegue compreender, ele consegue olhar para o educando, principalmente aqueles mais complicadinhos, mais difíceis, de uma outra maneira. E essa maneira que você olha com ele, que você percebe todas aquelas dificuldades, todo aquele sofrimento, te transforma também. Porque senão você não consegue ficar tanto tempo quando nós estamos aqui se a gente não tiver o coração transformado como eu fui transformado aqui. E eu acho que o professor Vilela vai da mesma linha, né, professor? Eu me sinto realizado estar na Epesmel desde o começo, convite pelo padre Lídio e o padre Carlos. Depois, mais na frente, a gente teve um conhecimento grande, que eu já conhecia a família dela por muito tempo. É a Márcia, né? nossa diretora geral. E sobre a Epesmel também, eu me sinto assim... Nós temos plateia lá. Me sinto honrado por estar aqui. Me sinto a Epesmel hoje minha segunda lar, minha segunda casa, que é uma meia vida aqui, né? Você vê que nós entramos às 7h30 com os adolescentes e saímos às 5h. Então, é mais tempo na Epesmel, na instituição, que no nosso própria casa, mas eu me sinto realizado estar junto com vocês, com todos os adolescentes. E dou a sequência, sempre dando a sequência, recebendo com amor, carinho, dedicação, e a gente só tem a vencer. É isso que São Leonardo Murialdo espera de todos os educadores. Eu acho que o professor Vilela falou uma coisa que é muito, muito interessante, mas eu gostaria de ressaltar que nesses 8 anos que eu estou aqui, eu acredito que eu só consegui estar até aqui, além de tudo do que eu já falei, foi a convivência com o professor Vilela. Então, eu consigo beber da fonte da sabedoria do Vilela todo dia. E isso foi me trazendo mais calma, mais paz, mais tranquilidade, vários conselhos, vários atos que eu não consegui denominar aqui quantos foram. Eu sei que o último, vou falar do último, tá?
quando eu passei aqui quando eu disse para ele uns 2 anos atrás que eu falei que eu queria crescer aqui dentro da empresa, né? E aí ele falou para mim assim, depois de tudo, tal, eu entrei, daí ele falou assim, ó, vou falar para você. Tô muito baixo, peraí. Usa mais a cabeça, menos a língua. É só um conto das várias histórias que eu tenho com esse mestre aqui. O que te motivou a fazer o que faz e continua motivando? O que me motivou aqui foi primeiro conhecer toda a estrutura da instituição e depois entender o carisma, né? Quando a gente fala carisma, assim, tem pessoas que vão ouvir o podcast e talvez vão ter que pesquisar, entrar aí no Google aí perguntar ali do que se trata o carisma, né? Mas a gente que fala do carisma de Murialdo, né? Que é a educação do coração, sabe? E educar o coração muitas vezes traz muita disciplina. E a disciplina não é tão tranquila assim, né, muitas vezes. Mas a partir do momento que você consegue entender tudo isso, trazer isso para dentro de você, eu acho que daí o trabalho fica mais prazeroso, fica mais gostoso. E lidar com criança e adolescente você tem que gostar. Ser professor, ser educador é uma dádiva. Você não entra, eu vou ser professor, vou ser educador. Você pode até começar, mas você não vai continuar. Porque você tem que estar dentro de você. Senão você não consegue ter essa carga de lidar com os educandos. Nós lidamos com os educandos, com os mais difíceis. Muito difíceis. Então, se você não tiver esse dom de ser educador, você não vai muito longe na profissão, não. E aqui eu me encontrei, né? Quando eu entrei aqui, me formei em licenciatura e entrei aqui, educação física e licenciatura e entrei aqui, cara, me encontrei. Fala, professor Vilação, vou ficar falando. Mas, dando a sequência que a gente está passando para vocês, é um trabalho de coração, trabalho com coração. Saber atender, saber ouvir, mais ouvir que falar, para depois colocar em prática na frente, junto com os adolescentes. Porque nós somos prontos praticamente, com muita responsabilidade. Hoje eu sou bisavô, graças a bom Deus. E a gente tem muita experiência para passar para eles. Então existe muita pergunta, você tem que ter paciência, existe o problema de cada um, saber atender e ouvir e transmitir coisas boas para ele, para que ele volte amanhã alegre, contente, confiante, para que ele dê sequência na vida dele aqui na IPESM. E é uma luta diária, né? Conviver com crianças, as perguntas, as curiosidades cada dia mais, né? Vocês, professores, educadores e pedagogos, sabem mais do que ninguém que é difícil lidar com os jovens hoje em dia, né? Difícil cara, mas assim, aquilo que eu estava falando para vocês, a gente tem que ter o dom da educação e aprender todos os dias e deixar que o seu coração seja moldado com o carisma. Aqui nós dizemos que é o carisma de Murialdo, que muda o coração da gente, porque senão você não consegue. Isso é um detalhe que eu falei antes, né? Porque tem um defeitozinho antes, nós vamos ter que retomar. O professor Vilela largou do time profissional para trabalhar na empresa. Eu acho isso importante que a gente ressalte, tá? Porque são poucas pessoas que conseguem fazer isso com tanta dedicação, com tanta dor, com tanto carinho, né? Mas eu acho que o que me motiva a estar aqui sempre é transformar a vida da criança e do adolescente, principalmente por meio do esporte, né? E eu sou prova viva de que isso acontece realmente, a gente consegue transformar muitas vidas. Graças a Deus, eu e o professor Vilela, no tempo que eu estou aqui, esses 8 anos que eu estou aqui, nenhum menino nosso se perdeu, nenhum menino nosso foi assassinado, nenhum menino nosso foi preso do futebol. E nós tivemos muitos garotos que poderia ter acontecido isso com eles se não fosse a nossa intervenção, a intervenção do professor Vilela. A minha intervenção, que é do professor Vilela, é bem branda, a minha é mais pegadinha. E toda a estrutura que a instituição fornece a essas crianças e adolescentes. Como vocês acharam que seria e como é que foi a realidade aqui no IPESM quando vocês chegaram? Eu não tinha experiência nenhuma. Bom, na verdade é o seguinte, eu trabalhei 1 ano, porque eu estava fazendo estágio na faculdade, trabalhei 1 ano na assistência social.
logo em seguida, eu entrei na IPESMEL. Só que o meu trabalho na instituição que eu fiz os meus estágios, que depois eu trabalhei um pouquinho, eu pegava muito menino egresso, né? Egresso de prisão, estava cumprindo pena domiciliar e tal. E daí eles também eram um pouquinho mais velhos, de 17 a 23 anos que a gente trabalhava. E aqui na IPESMEL não, que eram os meninos menores, né? De 6 até 17. Então foi uma experiência totalmente nova para mim. O professor Júlio também tinha trabalhado, né, professor, nessa instituição, né? Foi só escolinha, né? É outra pegada, escolinha para instituição. Pessoal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A escolinha do Londrina, né? Já, quando eu cheguei aqui na IPESMEL, que eu encontrei, eu já vinha com experiência grande na área de esporte, na área de técnica, para trabalhar com a categoria de base. Tinha passado pelo Atlético Paranaense 2 anos na base. Aí, como eu fui atleta do Londrina em 76, 75, eu fui convidado para fazer essa classificação. O padre me pediu para que eu organizasse a escolinha da IPESMEL. Um assunto muito gratificante. E organizar porque eu estava de férias. E eu falei, padre, eu vou fazer isso para o senhor. Então eu peguei e aceitei a proposta de organizar a escolinha da IPESMEL. Então acabei ficando, tomando gosto, como o amor, né? O amor que tem pelo trabalho, pela profissão. Meu amor nas crianças, nos adolescentes, nas crianças na época. E é uma época também muito mais difícil que agora. Como o professor Chagas acabou de frisar, não é fácil. Mas graças a Deus eu consegui. Eu consegui organizar as categorias sobre 8. Hoje está sub 6 aqui hoje, nosso, né? No nosso comando da IPESMEL. Mas naquele tempo ela sub 13 e acima, sub 13, sub 14, sub 15, sub 16, que era mais de menino mais idade. Mas graças a Deus eu consegui fazer esse trabalho com 2 meses. Aí o padre gostou do trabalho, eu também me interessava também. Aí pensei mesmo que não voltar a trabalhar com profissionais e aceitei a proposta de trabalhar na instituição extraordinária Muriel, que é a IPESMEL. E se encontro hoje, até hoje, com muita satisfação, com muito amor, com muita dedicação. Como eu volto a frisar vocês, eu me sinto como se estivesse na minha segunda casa. E é gratificante ver a evolução que eles têm de acordo com o ensinamento que vocês dão para eles, porque você vê um menino pequenininho aprontando, você fala, nossa, esse aí não vai longe. O pior que ele vai, né? Ele vai longe e você fica, caraca, ele foi. Pois é. E tem um detalhe, né? Quando a gente fala, quando a gente entende sobre isso, umas regrinhas, assim, esses meninos mais difíceis, normalmente eles têm uma aptidão para o esporte, que é passar para o futebol. E quando eles chegam lá, tudo arredio, cheio de trejeitos e querendo se aparecer, querendo demonstrar que é mais, se impor para ser aceito pelo grupo, enfim, né? A gente acolhe, trabalha com eles, trabalha o coraçãozinho deles, trabalha as partes físicas, técnicas, psicológicas que nós precisamos fazer com ele. E depois, quando ele sai, cara, é incrível. Assim, é uma outra pessoa, né, professor? Sim. Às vezes a gente encontra aqui esses meninos. Se a gente tava no bar, quando ele sai tomar umazinha aí, professor, né? Tava no bar, chega um menino lá. Professor Vilela, professor Chagas, não sei o que, meu, desse tamanho, né? Gigante, cara, como se fosse importante na minha vida e tal. E a gente olha para aquele menino que, do dia que chegou, que brigava com todo mundo, cuspia nos outros, empurrava, derrubava as meninas, né, dava um trabalho danado. E aí o tempo foi passando, nós fomos trabalhando com ele. E aí a gente encontra eles adultos, assim, já, né? Eles agradecem e falam pra gente a importância que a gente teve no crescimento, na preparação deles pra vida. A gente fica muito gratificante mesmo. Pelo visto, a sensação é muito emocionante para vocês, né? Ver eles desse jeito, se crescendo na vida, né? E saber que vocês participaram desse crescimento e influenciaram eles a ser o que eles são hoje em dia. Isso é muito importante ver a sensação, como é boa para vocês.
É uma coisa que o dinheiro não paga, né? Aline, Sibeli, você não... Normalmente a gente conversa aí com o professor Vilela e a gente diz assim, que o fruto do nosso trabalho nós não vamos ver, né? Raramente a gente encontra esses meninos e tal, mas tudo que a gente faz, tudo que a gente planta, quem colhe são eles, né? A gente não vê. Mas assim, pelo menos os que nós estamos encontrando por aí, estão sempre assim, meninos que se ajeitaram na vida, graças a Deus. Estão muito... 7, 8. E como que foi achar essa vaga de emprego? Como assim? Como que eles chegaram e falaram assim, ó, tem uma vaga aqui vazia de educador de esporte? Realmente, nós, quer dizer, na época nós viemos de futebol, a minha pessoa, uma pessoa de Alexandre Chagas, a gente é profissional, você é conhecido por jornais, conhecido por reportagem. Então, antes de vocês trabalharem aqui, vocês já trabalhavam com isso? Eu já trabalhava. Eu já trabalhava no Londrina, no Atlético Paranaense, profissional, base. Depois, como jogador, joguei em Londrina e depois, como técnico da base de Londrina, também trabalhei em Londrina. Então, eu tinha uma larga experiência com contato com jovens. E para mim não é que foi fácil. Eu apaixonei pela Epismel. Eu falo paixão porque praticamente são 17 anos para 18 anos. É muito tempo. Então, por isso que hoje eu me sinto como a Epismel a minha segunda casa, meu segundo lar. Mas com um trabalho não árduo, né? Foi um trabalho de amor, com carinho, com dedicação, com muita paciência. O mais importante do educador é ter a paciência. Isso é o mais importante do educador. Eu para falar quando eu cheguei aqui, eu tenho que contar uma historinha um pouco antes ali, né? Porque assim, quando criança, eu me enxergo muito nesses meninos aqui, porque quando criança eu tive uma infância muito difícil, assim. Muito pobre, muito... Como a maioria né, não vou ficar falando assim, até porque eu respeito muito minha mãe, tudo porque muito que ela fez por mim, sabe? Mas as nossas condições eram muito, muito difíceis, muito difícil. Nunca foi uma condição fácil, assim. Então, quando eu encontro essas crianças, eu vejo a situação que a maioria se encontra nesse momento, eu me vejo, eu olho para trás e me vejo. Teve uma vez que em casa começou a chover muito, sabe? Aí tava minha mãe e meu irmão. E a gente começou a colocar panela pra cá, por causa das goteiras e tal. Pô, acabou as panelas, né, velho? Aí eu falei, mãe, vamos abrir o guarda-chuva, não tem o que fazer. Abrimos o guarda-chuva dentro de casa, sabe? Então, pra você ter uma ideia como chovia na minha casa, né? Então, assim, aí a minha trajetória, eu sempre fui, como eu falo pra vocês, eu falei, eu foco no negócio e vou buscar. Eu foco no negócio e vou buscar. Eu tenho um objetivo e vou buscar, sabe? Então eu falei, eu tenho muita qualidade no futebol, já como muito criança eu entendi isso. E eu fui buscar, eu falei, quero ser um jogador profissional ou caminhoneiro. Ó, que legal. E aí eu fui buscando meus espaços. Aí é uma história longa, mas assim, pra encurtar, fui pro Juvenil do Curitiba, depois fui pro Juvenil do Marília em São Paulo e me tornei profissional, fiz uma carreira. E aí eu parei, e nesse tempo, gente, o jogador de futebol assim, é quase impossível, né, professor, estudar, né? Hoje é obrigatório estudar. Na nossa época foi muito difícil, porque a gente ia com 16, 17 anos, professor, mesma coisa. A gente ia para um hotel na terça-feira, voltava na quinta do jogo, chegava na escola, o professor não queria dar a prova. Era outra educação, sabe? Você não fazia prova. Aí que eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou parei de estudar na 7ª série. Hoje acho que é 6º ano, né? Ixi, não sei, agora eu vou ter que... Vocês vão depois descobrir qual série. E parei de jogar. Daí, depois que eu parei de jogar, eu fiquei um tempo... E aí eu assim, tem certas coisas da gente que é meio complexo. Assim. Eu me frustrei com o futebol quando eu parei de jogar, sabe? Porque acho que me encheu o saco. Assim. Eu não vou mais jogar futebol, nem jogar pelado, não vou fazer mais nada. Que era nem jogo de futebol na televisão eu conseguia ver. Eu acho que é uma questão de depressão, sei lá, alguma coisa, algum psicólogo deve explicar isso. Depois de um tempo eu falei, não, acho que eu vou voltar pro esporte. Uns 4, 5 anos eu falei, só que eu vou estudar. E eu tinha a 7ª série, lembra? Daí eu tive que estudar tudo de novo até terminar o ensino médio. Eu fiz um supletivo, assim, demorei uns 3 anos para terminar esse supletivo. Fiz a faculdade, fiz o vestibular, entrei na faculdade, fiz faculdade de educação física.
bacharel não, licenciatura. Terminei a licenciatura, voltei para a faculdade, fiz o bacharelado. E quando eu terminei o bacharelado, eu fui atrás de um amigo meu aqui em Londrina e falei assim, eu quero trabalhar com esporte, mas quero trabalhar com criança. Daí ele falou assim, a EPESMEL está contratando. Olha as coisas. Aí eu peguei e corri aqui. Cheguei que a Solange estava aí. Daí a Solange falou assim, aqui a gente não pega currículo. Aquele jeitão da Solange. Você tem que entrar no site. Falei, tá bom. Aí entrei no site lá, fiz toda a inscrição e tal. Aí fui convocado para passei não. Entreguei meus currículozinhos lá. A Márcia me chamou para entrevista. Cheguei lá, eu, a Márcia, Padre Carlos. Eu não sei como que eu passei naquela entrevista, porque, a Márcia só fez eu dar risada. Só fez palhaçada, Márcia. Padre Carlos também. Eu saí da entrevista, dando risada e tal, beleza, aí fui embora. Não, o que eu falei de trabalho não foi 5 minutos. Eu fiquei uns 20 minutos na sala com eles. Aí eu cheguei em casa, falei assim, comentei com a minha filha, falei, eu não passei não, porque eu acho que eles não gostaram de mim, porque a gente só falou de bobeira, de brincadeira Mas aí passou uns 3, 4 dias, meu telefone toca e eu tinha sido aprovado para começar a trabalhar. E aí toda essa história até hoje aqui. Mas foi isso, gente. E aqui, só para finalizar, e agora eu terminei mais uma faculdade, eu fiz uma faculdade de pedagogia, tá? E aí surgiu uma oportunidade na EPESMEL e eu fui contratado agora como pedagogo. Eu saí um pouquinho do esporte, mas eu acho que posso ajudar muito ainda como pedagogo com essa garotada. E com todo esse tempo aqui de experiência que vocês têm com a EPESMEL, teve alguma história marcante que aconteceu aqui? Nossa. Professor, depois tem que contar uma história, que é a história dele, que ele tinha jogador gêmeos no time dele. Depois ele vai terminar a história que aconteceu com esse jogador. Aqui na EPESMEL, uma tem uma história do professor de música, ele se chama Rodrigo, né? Então nós tínhamos 2 meninos, hoje são coroinhas, já são, tem seus 16, 17 anos. Eu falo chorando, tá? Vocês não estão. Aí o professor ele era bem forte, né? Bem forte, bem robusto mesmo. E esses 2 meninos, os 2 gêmeos, eles falavam, chegavam ali na rua, em frente, indo para a oficina. Ele pedia para o professor, ele tinha dificuldade de andar, lógico. E aí ele falou, professor, deita aí para nós lá na sua barriga. E para mim aquilo ali eu achava engraçado, mas uma das crianças tirava de ali, sabe? Deita para nós lá na sua barriga, os 2 eram. Então eu achava muito legal aquilo ali, mas o professor levava na esportiva. Então uma vez eu encontro com ele, eu não lembro dessa parte. Por aí foi mais história, uma história passada aqui na EPESMEL. Eu tenho acho que 2, assim, que tem uns que a gente não pode contar porque a gente expõe um pouquinho, mas eu tenho uma história do Alex, o nosso atacante, professor, um dos melhores que passaram aqui até hoje. E hoje ainda ele joga no Amador, ele é bem requisitado. E ele quebrou o braço no jogo. E nós fomos eu peguei e levei ele pro pronto-socorro. Aí chegou lá, o médico falou assim, Chagas, professor, se fosse particular, eu ia fazer uma cirurgia, colocar umas placas e tal, né? E pra ele ficar muito bom. Eu falei, mas como é SUS, nós vamos puxar, vamos pôr no lugar. Porque o osso quebrou. Ixi, estragou? Não. O osso quebrou e encavalou assim, sabe? O osso do braço dele. Encavalou. Beleza. Eu falei, doutor, mas como que eu vou fazer isso? Ele falou, não, vamos inventar uma história pra ele, e aí você segura ele no braço, assim, pelo braço aqui, antebraço dele, e o enfermeiro já sabe como que faz, eu seguro ele pelas costas. Eu falei, não tem outra solução? Ele falou, não. Então vamos, então, Peguei o coitado do Alex, gente do céu, eu sabendo da história. Aí cheguei, entramos no consultório e falei, Alex, seguinte, o doutor vai examinar seu braço, ele vai dar uma olhada nas costas, dá uma encavaladinha assim, ele só vai dar uma olhada pra ver como é que tá e tal. Você relaxa, dá uma relaxada, eu sei que tá doendo, né? Mas deixa o doutor olhar, tá bom? Não fica por mim. O Alex era pensando no menino agitado, assim, bravo, nervoso. Aí beleza, aí ele sentou na cadeira,
O enfermeiro veio e falou, Alex, ó, eu vou pôr uma faixa aqui, não sei o que tem que pôr um negócio no coração, eu tenho que ouvir o coração, e inventando coisa pro Alex, aí com o braço aqui, por trás. E eu cheguei, coloquei a mão no Alex e falei, Alex, então, rapaz, como é que foi o lance do jogo? E contando. Aí o doutor veio assim, Alex, você dá uma olhadinha pra sua mão aqui um pouquinho, dá licença. Como é que foi o jogo e tal, se machucou, aí eu já tava segurando, aí ele percebeu que eu segurava, o enfermeiro segurava, ele pegou assim e fez assim, ó. Pá! No chão com tudo, cara. O Alex falou assim, o doutor já acabou, já tá no lugar, seu braço, fica tranquilo, já voltou, pode ir embora, né? O susto foi a coisa melhor pra ele, né? Rapaz do céu, o Alex até hoje olhando pra mim, ele quer me matar com essa história, velho. Falou, pô, deixasse lá que pelo deu 40 dias eles iam me operar, né? Mas não tinha jeito, Alex, tinha que ser daquela forma, cara. Isso foi uma das muitas aí que apareceu. Aí eu falo, só não, vocês têm que cantar. Chegar lá. Nossa, que elas são 3 horas? Meu Deus. E o que mudou aqui desde que você entrou? Que? Tudo? Eu aqui tô aqui 6 O que anos. mudou pra você, Sibeli? Já mudou um monte. A construção, né? Teve a nova construção. Formou muita coisa, né? Muito material nós adquirimos. Esse estúdio, tudo isso aqui. Quem imaginava que nós teríamos isso, né, professor? Não, nem imaginar. Quando nós entramos que era um laboratório. Gente, mudou, tá muito bom, tá maravilhoso. Tomara que melhore cada vez mais. Se não fosse educador, o que vocês seriam? Esse caminhoneiro quando eu era pequeno, né? Acho que mais que eu queria viajar, eu gostava de viajar. Eu não sei o que seria, não. Porque se eu não fosse educador, eu seria. Eu calculava assim, sempre eu imaginava ser militar. Eu ia ser um tenente-coronel, um capitão, era o meu sonho. O seu irmão é militar, não é? Seria um militar, mas bastante honra e alegria também, né? Mas no tempo do futebol falou mais alto do que no futebol. O coração falou mais alto, né? Resolveu seguir o coração. Realmente, meu finado pai jogava futebol também, né? E me acompanhava até os 16 anos, ele me acompanhou. Então a gente apaixonei em sequência na minha vida profissional. E o que vocês mais gostam em ser educador? O que eu mais gosto é ser educador e receber os adolescentes, no amanhecer já de encontro com a situação deles, com os problemas deles, tanto menino como menina, e de encontro, né, com a dificuldade que tem, para que a gente possa ensinar eles, passar para eles o melhor, dar aquela calmaria melhor para eles que eles precisam, que eles necessitam, que eles vêm cheios de problemas de casa, vários, né? E, então, eu me sinto gratificante nesse sentido. É bom ver a liberdade que vocês têm com os alunos, né? Que eles têm confiança em vocês. Principalmente você, né, Vilela? Já chegam contando como é que foi o dia, como é que acordaram, né? Dependendo da situação, conta até fofoca, né? Realmente, é maravilhoso. A gente vê, às vezes, Confiança, né? Confia na gente. Confiança, se entrega, né? Nós temos problemas, que tem problema, a gente tenta minimizar, falar, depois da 10, 15 minutos de oficina, já é outra pessoa, é outra adolescente, é outra pessoa, é outra índole. Isso é gratificante pra gente. Eu gosto do que me mais gratifica, que é ver a transformação. Assim. E não é assim, aquele menino que era muito ruim ficou bom. Qualquer tipo de transformação. Ver a Sibeli pequenininha, hoje tá aí, moção. Esse Aline agora, cantora, cara. Quem sabe não tá um artista aí, futuramente. E é que eu tô aqui há 4 anos, né? Você vê, cara, e olha como que é tanta gente. Mas a gente pegou a fase da pandemia também, né? Né? Mas é isso, eu gosto de ver a transformação. E não só dos educadores, dos educadores também. Bastante coisa, uma historinha. Lembrei que o professor Vilela tá falando com os meninos, né? Tinha uma época que um menino aqui, não vou falar o nome dele, pra não expor, né? Tava com uma situação muito difícil, de vez em quando ele pegava algumas coisinhas assim e tal. E aí um dia nós sabemos, cara, que ele não tinha nada que comer dentro de casa. Lembra disso, professor? Sim.
por acaso nós descobrimos que esse menino tinha que comer dentro de casa. Então eles falaram assim, esse menino tá desse jeito, lembra, professor? Juntamos aqui, escondida, a Márcia não sabe disso até hoje. Não, acho que depois contamos pra ela. Só a Márcia deixa cabeça. Pegamos o carro emprestado do padre, fomos no mercado, compramos um monte de coisa, levamos lá pra ele, né, professor? Sim. Justamente, ele não tinha o que comer naquele dia, e nós entregamos. Ele morava com a vozinha bem idosa, tadinho. E não conseguia cuidar muito bem dele também, assim, por conta da idade e tal. Daí, esse menino parou, voltou pra cá, outro menino, né, professor? Depois ele saiu da EPESMEL. Isso por acaso, ele me pediu amizade no Face, eu encontrei com ele, tá bem, graças a Deus. Mas isso desperta na gente, assim, sentimentos diferentes, né? Olhar pra criança diferente, pô, aquele menino tá fazendo tudo aquilo porque tava com fome, cara. Como que você julga um menino desse, entendeu? Como que você grita com um menino desse, como é que você, sabe? Lógico que a gente tem que tomar, por conta do trabalho, a gente tem que tomar algumas atitudes, enfim, né? Relacionadas a isso e tal, pedagogicamente. Bom ressaltar. Mas, eu fico pensando assim, como você vai para um lugar com fome, gente? Como você trata as pessoas bem com fome? É impossível, cara. É impossível, entendeu? E pra gente não custou nada, né? Graças a Deus não foi assim, mas, no outro dia, veio aquele menino dando risada, brincando, e parou com o que ele fazia, aquele para nós foi gratificante. Outra pessoa, esse menino. E hoje a gente está sabendo, temos conhecimento desse menino, que ele é auxiliar do pastor. Ele é auxiliar do pastor, tá na igreja agora, graças a Deus. Achei que esse eu ia perder, hein, mas vai perder ou não, graças a Deus. Agora estamos chegando ao fim. Queria agradecer por vocês terem a participação de vocês aqui, né? E é isso. Muito obrigada a vocês. E a história do gêmeo! A história do gêmeo! A história do gêmeo do Operário de Ponta Grossa, que um era muito bom titular. E vocês foram jogar uma semifinal do Campeonato Paranaense lá. E o outro gêmeo ficava no banco. Conta a história, professor. Rapidinho. Eu trabalhava na escola japonesa, só japonês que vinha do Japão, diretamente do Japão. E essa escola é lá na Aviação Velha, saída do Shopping Catuaí. Então nós classificamos no final do campeonato e caímos jogar com campeonato contra o Operário de Ponta Grossa. Então jogavam os dois irmãos, Minami 1 e Minami 2. Dois gêmeos. Olha o nome das lendas, né? Então o Minami 1 foi expulso, que era o melhor jogador. Né? Mas parecidíssimos, são gêmeos, né? No primeiro tempo. No primeiro tempo. Então não tinha como eu fazer outra substituição na altura, né? Que o melhor do japonês, o melhor do jogador, ele saiu, foi expulso. Aí eu segurei, falei pro massageiro, segura no vestiário, então não deixa ele trocar, né? Porque vai expulso, troca. Não. Eu falei, não, deixa ele trocar. Aí o Minami 2 foi pro vestiário e falou, agora você fica no vestiário, vai o Minami 1. Volta o Minami 1. Aí ele voltou, mas ele falou, troca a camisa, que eles vão ver a camisa, tá seca, eu não sabia que você não voltou do vestiário, do primeiro tempo, né? E ele voltou, trocou a camisa, voltou, os jogadores adversários, não, seu juiz, é o mesmo. Não, que o mesmo, foi trocado, foi substituído, vai continuar, ele tá jogando. Mas mesmo o juiz não descobriu, até hoje ele não sabe que foi trocado. E nós ganhamos o título. Ganhamos de 3-2 o jogo. E aí tá, né? Como é que fala? As coisas boas de ter um irmão gêmeo, né? Eu mesmo queria ter um irmão gêmeo. Eu também tenho 2 filhas maravilhosas. Inclusive uma tá em Portugal. Então, foi gratificante essa história. Ficou marcado lá na escola da Nítica, do japonês. Então, é uma história muito impressionante. E até hoje eu carrego comigo essa história. Conta, às vezes, uma recreação. A gente fala essa história do Minami 1 e Minami 2, dois irmãos gêmeos. E da minha parte, eu esperava essa recepção de vocês, como a professora de vocês, a Laís. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado. A gente, queira ou não queira, mexe com o ego da pessoa. Então, é uma grande satisfação principalmente está falando da instituição EPESMEL, São Leonardo Murialdo.
é onde que nós residimos, trabalhamos, ganhamos o pão de cada dia e atendemos os nossos adolescentes. Obrigado. E, Vilela, fiquei sabendo que você já jogou no Chile. E queria que você contasse um pouco dessa experiência. Como que foi jogar lá? Eu jogava no Brasil na época, né? Então não era como essa fábula que os jogadores ganham hoje, profissional. O Alexandre sabe isso aí. E até também é mais novo que eu, mas no meu tempo eu ganhava muito menos, né? E ganhava mais assim para sobreviver, né? Eu pagava, vim de uma família pobre também, muito pobre, ajudava minha mãe. E o que eu ganhava aqui no Londrina, eu era só para comprar pasta de dente, sabonete, não tinha vaidade de outras coisas. E o restante mandava para minha mãe pagar aluguel, né, de comer, uma família negrada danada, né, 12 irmãos, 6 irmãos. Mas eu ajudava desde garoto. E aí fiz uma boa campanha no Londrina, aí fui para a Ferroviária de São Paulo, e tinha dois chilenos, diretor, assistindo o jogo. Aí eu recebi convite para ir jogar na Universidade Católica. Aí eu fui, né? Aí recebi, aceitei com uma glória de Deus. Foi Deus, né? Me caminhou, abriu esse caminho. E eu fiquei 4 anos, né? Inclusive, tem história na minha vida na ida, que a minha esposa não queria ir de avião de jeito nenhum. O que eu fiz? Eu peguei e mandei a aeromoça fazer uma caipira de vodka, né? E ela tomou essa caipira, falou, não vai fazer mal, depois ela foi grávida. Não vai fazer mal não, tomou, eu falei que era uma bebida diferente e tal. E ela foi acordar lá no Santiago de Chile, no Galeão. No avião, uma dose de álcool equivale a 4, né? Vocês sabem disso, né? Então ela aterrissou. Mas foi um tempo muito bom no Chile, aonde que eu consegui o que eu tenho hoje, a minha casa, alguma coisa que eu tenho. Foi gratificante ter ganhado, ter jogado, ter trabalhado, ter um bom convite. E fiz uma boa campanha no Chile. Vim mesmo porque Brasil é Brasil, né? A gente tem que voltar na terra, como aquela história, né? O bom filho para casa retorna. É isso. Eu também sou muito grato a essa instituição aqui que transforma as vidas, né? Tô trabalhando. E você, Thiago, já jogou fora? Só fui amistoso, eu jogava... eu joguei no Curitiba aqui, comecei como profissional, assim, espontâneo mesmo aqui, né? Mas joguei outros times. Na verdade, comecei no Marília, eu joguei no Apucarana, joguei 3 anos no Operário, aí fui pra Curitiba, joguei mais 2 anos, fiquei muito tempo nos times. Depois eu fui pra Portuguesa de São Paulo, na época a gente tava na primeira divisão, era um baita do time, fiquei mais 5 anos. Quando eu saí, fui pro Mogi Mirim, fiquei mais 6 meses, depois eu fui pro Vila Nova de Minas, fiquei mais uns 4 meses, e aí eu resolvi parar. Aí eu falei, não, agora chega de futebol brasileiro. Aí eu parei. E eu fiz um amistoso em Portugal, viajou pra lá uma vez, mas jogar fora eu nunca joguei. Só que no Brasil mesmo. Mas joguei 8 Campeonato Brasileiro, 8 Copa do Brasil, Campeonato Paulista de Aspirantes. Tive uma carreirinha legal aí pela frente. Agora sim, estamos chegando ao fim do nosso Episcast. Desde já quero agradecer muito a vocês pela presença, por terem aceitado. Muito obrigada pela conversação, foi muito legal. Isso adicionou muito no meu dia hoje. Muito obrigada de verdade. E quero agradecer também aos nossos ouvintes, né? Que estão nos assistindo. E já quero avisar que vocês fiquem ligados que a toda semana vai sair um episódio novo, gente, com outros convidados. Quero mandar uns beijinhos. Um beijo a todos vocês, gente. Preciso mandar um beijo pra minha filha, Bruna, pra minha filha Ayla, pra minha mãe e pro meu irmão. Ai, que pra minha namorada Vanessa, beijo. Tá bom? Obrigado pelo convite, uma honra. Quando precisar, conta comigo aí nos bastidores também, que precisar, tá bom? Apesar que eu já estou ajudando isso aqui também desde quando começou. Muito obrigada, gente, a todos vocês. Obrigado. Obrigada. Deus abençoe a todos nós. São Leonardo, Murialdo, nos conduza sempre. Manda beijo pra velhinha. Acabou já? Oi, pessoal. Agora no fim do episódio a gente veio entrevistar as meninas e perguntar como foi a experiência delas. Como foi pra você entrevistar
uma pessoa mais velha. Como você se sentiu? Pra mim foi uma experiência muito nova, principalmente entrevistar o Chagas e o Vilela, que são grandes influências aqui e estão aqui há bastante tempo. Eu, na verdade, me senti assim, uma sensação muito nova, né? Uma coisa que eu nunca tinha feito. E eu gostei bastante, gostei de verdade, porque a gente soube propor o assunto muito bem, a gente soube conversar direito, a gente até entrou nas risadas junto com o Chagas. Foi uma coisa muito legal e divertida. Eu, na verdade, estava muito nervosa, né? Por dentro, estava me comendo de tanto nervosismo, mas eu estava tentando não colocar isso na entrevista, no caso, no podcast. Pra mim também foi muito especial, porque foi meu primeiro podcast. Fiquei muito nervosa, morrendo de vergonha. A gente escolheu chamar o Chagas e o Vilela primeiro, porque eles são grandes influências e já estão aqui há muito tempo. Então, a gente escolheu eles. Mas fiquem ligados nos próximos episódios, que vai vir novos participantes, muito especiais também. Meninas, deixa eu fazer uma pergunta. E o que vocês estão achando, assim, sabe, sobre os outros participantes, né? Como vocês vão não ficar aqui mais, mas vão ficar atrás das câmeras? Como eles são todos meus amigos, eu me sinto muito confortável na presença deles, né? E saber que eles estão lá apoiando a gente ali, entendeu? Muitas vezes eles estão lá rindo da gente e faz a gente rir também, faz a gente ficar muito confortável. Eu acho que é uma coisa muito legal e muito especial pra gente ter eles ali de apoio junto com a Laís, né? E estão lá tentando fazer o melhor para esse podcast ficar o melhor para os ouvintes. Tem que responder essa pergunta. Faz a pergunta de novo. Eu perguntei, Sibeli, como é ter, sabe, as pessoas atrás das câmeras, né? É reconfortante, porque são pessoas que eu já conheço e amigos próximos, então é confortável, já que eu tava nervosa, né? Me ajudou um pouco. Foi do jeito que vocês imaginavam, assim, ou a experiência Foi totalmente diferente do que eu imaginava. No começo a gente não conseguiu muito bem, né, e tal, que a gente regravou, mas foi uma experiência muito diferente. Eu achei que seria mais uma coisa mais séria, profissional, e tipo, eu pensei que ia falar muito assim, não ia conseguir falar, ou ia ter uma crise de riso, mas foi tipo, correu totalmente diferente do que eu pensei, até correu muito, muito melhor do que eu pensei. Foi bom. Foi bom, eu gostei também e é isso. Então é isso, vamos encerrar então, né? Sim, muito obrigada aos ouvintes que esperaram até aqui e fiquem ligados nos próximos episódios, que nem a Sibeli falou, vai ter novos convidados e terão alunos também sendo entrevistados, gente. Sim, mas muito só obrigada. na segunda temporada. Cala a boca. Tchau, gente, obrigada. Olha, esquece!